Olá a todos, agora nós vamos estudar o capítulo 6, predestinação do conteúdo do princípio divino. Então, o que é a predestinação? A predestinação é a crença de que tudo é predestinado por Deus. Então, se tudo é predestinado por Deus, então a fortuna ou desgraça, a felicidade, o sofrimento, a salvação ou condenação, a ascensão ou queda das nações, tudo isso é resultado da predestinação de Deus? Então, será que a felicidade ou a infelicidade do ser humano é predestinada por Deus? Então, há controvérsias teológicas sobre predestinação e que também tem causado grande confusão na vida religiosa de muitos cristãos, de muitas pessoas de fé. Então, há muitos versículos bíblicos que falam sobre a predestinação da vontade de Deus, como Romanos 8,30, aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Romanos 9, 15 e 16. Compadecer-me-ei de que me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende daquele que quer, nem do que se esforça, mas de Deus que compadece. Então, parece que depende da vontade de Deus, né? Analisando esse versículo. Romanos 9, 21. Não tem olheiro poder sobre barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outros para desonra? Então, aqui está falando sobre o poder de Deus, né? Parece que tudo é responsabilidade de Deus e 100% do esforço dele. Romanos 9:11. Deus amou Jacó e odiou Esaú, enquanto ainda estava no útero da mãe, e disse que o mais velho serviria ao mais jovem. Então, antes de Esaú e Jacó nascerem, Deus já tinha predestinado o que iria acontecer com eles, que o mais velho serviria ao mais jovem. Então, existe uma ampla base na Bíblia que demonstra que tudo é predestinado por Deus. Por outro lado, existem também versículos contrários à predestinação da vontade de Deus, como por exemplo Gênesis 2,17. Deus ele advertiu a queda do homem com o mandamento de não comer. Então é evidente que a queda do homem não foi a predestinação de Deus, senão o resultado da desobediência do homem ao mandamento de Deus. Então não tem como Deus ter predestinado a queda do homem, porque Deus também ele não predestina o mal. A queda ela foi resultado da desobediência do homem. Gênesis 6:6. Deus ele se arrependeu de ter posto o homem na terra. Então, após a queda de Adão e Eva, Deus ele se lamentou por se arrepender por ter criado Adão e Eva, por ter criado tudo. Então, como se o homem tivesse caído de acordo com a predestinação de Deus, não haveria motivo algum para que ele se sentisse pesar por ter criado o homem. Então, cujo ele teria predestinado. Então, como Deus poderia se arrepender de algo que ele mesmo predestinou? Não tem lógica, né? João 3,16. Todo aquele que crê em Jesus não perecerá. Então, nenhuma pessoa está predestinada a perecer, mas a crença em Jesus pode mudar o destino dessa pessoa. Ninguém está predestinado para perecer. Outro versículo também é Tiago 5,14. Devemos orar pelos irmãos enfermos. Então, o sofrimento devido à enfermidade, ela não existe pela predestinação de Deus. Deus ele não predestina algo do mal, como ele é um sujeito do bem. Mateus 17:7. Pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e vos será aberto. Então, todas as coisas não se realizam simplesmente pela predestinação de Deus, mas também depende da porção de responsabilidade do homem, do esforço humano. Então, se todas as coisas devem ser realizadas somente pela predestinação de Deus, por que Deus enfatizou os esforços humanos, como, por exemplo, as orações lacrimosas do evangelismo, caridade, o esforço humano? Tudo isso seria inútil, né? Então, mesmo com o esforço humano, de orações, de pregar o evangelho, de fazer caridade, tudo isso seria em vão se Deus já tivesse predestinado algo, né? Então, esses versículos, ele causam controvérsias e angústia nos religiosos. Então, nós vamos entender como o princípio trata dessa questão. Seção 1, predestinação da vontade. Primeiramente, nós devemos entender qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é cumprir sua finalidade de criação, ou seja, realizar o reino dos céus na terra.
Então, a realização da finalidade da providência da restauração. Como não foi possível realizar o reino dos céus na terra por causa da queda dos nossos primeiros antepassados, Deus aí vai realizar a finalidade através da providência da restauração. Deus, ele é um ser único, eterno, imutável e absoluto. Então, a sua vontade também é única, eterna, imutável e absoluta. Então, a predestinação de Deus, né, a predestinação da vontade de Deus, ela é absoluta. Então, Deus, ele não vai desistir no meio do caminho, como fala em Isaías 46:11. Ele planejou, então ele vai realizar. Como Deus trabalha, né? Deus, ele determina a sua vontade e ele trabalha para cumprir a sua vontade. Então, Deus, ele é a essência do bem. Então, a finalidade da criação, a finalidade da providência da restauração e a sua vontade, tudo é voltado para o bem. Então, Deus, ele não predestina coisas ruins. Deus predestina as vontades para ser do bem e não do mal. Deus não pode predestinar o mal. Então, Deus não predestinou a queda humana e também não predestina o julgamento dos homens decaídos e também a destruição do universo. Tudo isso é resultado do mal e não ocorreu pela predestinação de Deus. Então, é o resultado de que Satanás invadiu no homem e não cumpriu a porção de responsabilidade humana. Então, se tudo isso fosse predestinação de Deus, Deus ele não seria o sujeito de bondade. Deus ele não pode lamentar mal resultado de sua própria predestinação. Deus ele não lamentaria o mau resultado de sua própria predestinação, né? Não tem lógica isso, como em Gênesis 6:6 fala, né, que Deus ele se arrependeu de ter posto o homem na terra. E também, primeiro, o livro de Samuel 15:11, o Senhor disse a Samuel: Arrependei-me de ter feito rei a Saul. Ele se desviou de mim. Então, esses dois versículos nós podemos ver que analisar que Deus ele como ele vai se lamentar de uma coisa que ele predestinou. Então, se a queda do homem ela fosse predestinação de Deus, não teria motivo para ele se lamentar. Então, a predestinação da vontade de Deus ela é absoluta. Por isso, quando uma pessoa é escolhida para a vontade ser cumprida, mas ela não assume responsabilidade, ele, Deus, mesmo assim, prosseguir para cumpri-la, mas estabelecendo outra pessoa no lugar da que falhou. Como fala em Isaías 46:10, que anunciou o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Então Deus está claramente aqui falando que ele não vai desistir no meio do caminho, ele vai fazer a sua vontade. Nós podemos ver isso alguns exemplos bíblicos, como por exemplo, Adão, ele não cumpriu a sua porção de responsabilidade e cometeu a queda. Então Deus teve que chamar Jesus. Mas por causa também da falha do povo judeu que levou Jesus à crucificação, ele prometeu a sua segunda vinda. Então Deus vai trabalhar com o Senhor do segundo advento. A família de Adão falhou em cumprir sua porção de responsabilidade. Caim e Abel falhou, Adão e Eva falharam. Então Deus ele chamou a família de Noé. A família de Noé chamou, então, entre a família de Noé, os descendentes de Noé, Deus chamou Sete, e assim pôde também trabalhar com Abraão. Abel e Sete também, né? Moisés, ele também falhou em cumprir a sua porção de responsabilidade, então Deus teve que chamar Josué. Judas Iscariotes, que era para ser o último discípulo de Jesus, também falhou em cumprir sua porção de responsabilidade, então Deus teve que chamar Matias. Então, com isso, nós podemos entender que a predestinação da vontade de Deus, ela é absoluta. Seção 2. Predestinação para o cumprimento da vontade. Então, com predestinação para o cumprimento da vontade. O cumprimento da vontade de Deus, para se realizar em 100%, precisa da responsabilidade de Deus de 95%, mas a responsabilidade do homem de 5%. Então, a criação. Somente quando Adão e Eva cumpriram a porção de responsabilidade, sem comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, a finalidade da criação de Deus centralizada nele pode ser cumprida. Então, depende da porção de responsabilidade do homem também. Na restauração, somente quando a figura central cumpre sua porção de responsabilidade humana, a vontade de Deus pode ser cumprida.
Por exemplo, Jesus morreu na cruz por causa da falta de fé do povo judeu, e Deus teve que prolongar o cumprimento da sua vontade. Então, para que se possa realizar a vontade de Deus, que é absoluta, precisa do cumprimento da porção de responsabilidade do homem. Então, a responsabilidade do homem é extremamente pequena comparada com a de Deus. Mas para o homem, isso significa 100% de esforço. Então, esse 5% significa 100% dos esforços humanos. Tiago 5,15 fala: a oração de fé salvará o enfermo e ao Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão não perdoados. Então, depende de Deus, né? Aqui em Tiago 5,15 está falando. Já em Marcos 5,34 fala: mas ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. Então, a parte de Deus ele sempre faz, mas também tem a parte do ser humano. Em Mateus 7, 8: pedi e vos será dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Que todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bater, abrir-se-á. Então, a vontade ela deve ser cumprida com a porção de responsabilidade do homem e o trabalho de Deus. Então, a predestinação da vontade ela é absoluta, porém, a predestinação para o cumprimento da vontade de Deus ela é relativa. Porque às vezes o ser humano pode cumprir e às vezes ele pode falhar. Como, por exemplo, na queda, Adão e Eva não assumiram responsabilidade e cometeram a queda. Então, Deus teve que enviar o Messias. Enviar o Messias era 95% de responsabilidade do homem. E acreditar nos ensinamentos e seguir o Messias era a porção de responsabilidade do povo. Porém, eles falharam também. Então, por isso, a predestinação para o cumprimento da vontade de Deus, ela é relativa, porque depende dos esforços do homem. Seção 3, predestinação do homem. Então, o cumprimento da vontade de Deus precisa de 5% da responsabilidade do homem. Então, o ser humano, ele tem vivido sem saber sobre sua responsabilidade, e isso tem causado confusão. Como, por exemplo, o ser humano, ele acredita que as coisas ruins é predestinação de Deus. Mas não é assim. Quando o ser humano ele falha na responsabilidade humana, Satanás acaba invadindo. Então, o homem ele precisa também fazer a sua parte. Como, por exemplo, Moisés. Se ele tivesse cumprido sua responsabilidade, ele poderia ser figura central para o Êxodo. Porém, ele falhou e bateu na rocha 2 vezes, e então ele morreu ao caminho de Canaã. Judas Iscariotes ele foi predestinado por Deus para ser o último discípulo de Jesus, mas ele traiu Jesus, então Deus teve que chamar Matias. O povo judeu também, eles entregaram Jesus para a crucificação e perdeu o qualificativo de povo escolhido. Então, a predestinação da pessoa cumprir a porção de responsabilidade, ela é relativa, porque ela pode ou não cumprir. Então, todos estão predestinados a ser salvos. Então, a condenação do ser humano, ela não é predestinação de Deus. Deus, ele é um pai de amor. Como pai de amor, ele deseja que todos os seus filhos sejam salvos e retornem para o seio dele. Como fala em 2 Pedro 3,9: o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, Deus é longânimo. O que quer dizer isso? Que Deus, ele é paciente, está calmo, conduzindo o ser humano até que todos os seres humanos possam ser salvos, para que todos os seus filhos possam ser salvos. Então, a predestinação de Deus é relativa. Para que todos possam ser salvos, Deus ele precisa chamar uma figura central. Então, nós vamos analisar quais qualificativos que uma pessoa deve ter para ser figura central da providência de Deus. Então, o que Deus leva em conta quando ele vai chamar uma pessoa para realizar a sua vontade? Primeiro, essa pessoa deve nascer na nação escolhida, um povo escolhido e preparado. Segundo, um antepassado com muitas boas realizações. Então, deve ter bom fundamento dos antepassados familiares. 3. Ser dotado de uma adequada disposição natural para o cumprimento da vontade. Então, o caráter da pessoa, Deus também leva em conta.
4. Posteriormente, ter boas condições nas quais possa crescer e trabalhar durante sua vida. Então, o ambiente externo também deve ser preparado. 5. Tempo e lugar, segundo a necessidade de Deus. Então, a predestinação do homem, ela é relativa. Como, por exemplo, Moisés, Abraão e Noé. Todos esses personagens, eles tinham esses requisitos, então Deus pôde chamar para que eles pudessem ser as figuras centrais naquela época. Mesmo com esses requisitos, o homem pode ou não também cumprir sua porção de responsabilidade. Seção 4. Elucidação de versículos bíblicos que justificam a teoria da predestinação. Então, vamos entender o que significam os versículos que fazem entender que a predestinação de Deus é absoluta. Então, a elucidação dos versículos bíblicos que justificam a teoria da predestinação. Primeiro versículo é Romanos 8, 29 e 30. Aqueles que dantes conheceu, também o predestinou. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, primeiro, Deus, ele conhece, dantes conhece. Depois, ele predestina. Deus predestina a pessoa. E depois, ele chama a pessoa. Então, se a pessoa cumprir os 5% de responsabilidade dela, Deus pode justificar e glorificar. Porém, se ela não cumprir, não vai ser justificada e também pode levar à morte, ou seja, ela vai falhar na sua porção de responsabilidade. Então, essa passagem ela fala acerca da porção de responsabilidade do homem. Deus, ele vai cumprir 95%, ele vai conhecer, ele vai predestinar e vai chamar a pessoa. Porém, depende do homem, né, se ele vai cumprir ou não a sua porção de responsabilidade. Então, esta passagem, né, ela não prova a predestinação da vontade de Deus para o homem. Ela faz entender sobre a porção de responsabilidade do homem. Então, omitiu a porção de responsabilidade do homem. Quando fala, né, que a esses também justificou, então somente quando cumprir a porção de responsabilidade do homem, o homem pode ser justificado por Deus. Outro versículo também é Romanos 9, 15 e 16. Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, então, não depende de qualquer de que quer, nem do que se esforça, mas de Deus que se compadece. Então, esse versículo enfatiza que Deus ele sabe quem é mais preparado para fazer o seu trabalho. Então, enfatizou no poder e na graça de Deus. Ele não negou a responsabilidade do homem. Então, só Deus sabe quem é mais preparado para a providência de Deus. Romanos 9, 21. Não tem oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, Deus deu porção de responsabilidade para que o homem cumprisse e aperfeiçoasse, mas o ser humano ele caiu. Então, Deus ele criou o homem e deu a porção de responsabilidade humana, mas o homem ele caiu com essa responsabilidade, então ele se tornou-se como lixo. Então, o ser humano ele não pode reclamar da vontade de Deus, porque quando nós vimos tornou-se assim como lixo. Então, esse versículo ele enfatiza sobre isso, né? Deus ele tem tratado, se nós virmos os personagens bíblicos, que Deus ele teve que dar dificuldades para os personagens bíblicos. Ele não tratou de uma forma amorosa, de uma forma calma, porque o ser humano ele caiu, né, e tornou-se como lixo. Então esse versículo fala acerca sobre isso. Então enfatizou que não pode queixar-se para a maneira do tratamento de Deus. Então não nega a responsabilidade do homem, somente enfatiza que os seres humanos não podem reclamar como Deus trata. Então, o fato de Deus amar o homem ou aborrecer o outro dependia do cumprimento de suas respectivas porções de responsabilidade.
Então, de fato, Esaú, tendo se submetido por sua obediência a Jacó, recebeu uma bênção de amor igual à de Jacó, embora estivesse em uma posição suscetível de ser aborrecida por Deus. Por outro lado, Jacó, embora estivesse na posição de ser amado por Deus, não receberia tal amor se tivesse falhado no cumprimento da sua porção de responsabilidade. Como fala em Romanos 9, 10, 13, Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. O mais velho servirá ao mais moço. Então não haviam ainda nascido e nem tinham feito nada de bem ou de mal. Mesmo assim, Deus predestinou a vida de Jacó e de Esaú. Então, para entender isso, nós precisamos entender acerca da porção de responsabilidade de Jacó. Então, Deus, como nós já vimos, ele não pôde trabalhar com Adão, porque Adão ele estava numa posição de meio caminho. Então, Deus ele chamou Abel, mas Abel falhou em sua missão também, porque Caim matou Abel. Mas, por outro lado, Deus teve que chamar Jacó e Esaú. Então, para a restauração do direito de primogenitura. Então, Jacó ele subjugou naturalmente por amor sacrificial Esaú. Então, para cumprir o programa de Deus no curso da providência e da restauração. Por isso que já foi predestinado sobre a posição de Jacó e Esaú, porque isso já faz parte da providência da restauração de Deus, assim como Abel e Caim não cumpriram, como Adão também não cumpriu em relação ao arcanjo, Jacó e Esaú já estavam predestinados por Deus para cumprir porção de responsabilidade. Então, Calvino, ele defendeu a teoria da predestinação. Então, ele achava que o cumprimento da vontade de Deus é somente por exercício de Deus, sem saber o relacionamento da porção de responsabilidade com a de Deus. Então, Calvino, ele não sabia acerca da responsabilidade humana, mas a porção de responsabilidade de Deus. Então, por causa dessa questão da predestinação, surgiu dois tipos de visões, né? Os calvinistas e o arminianismo, que eles negam a predestinação e enfatizam a fé do ser humano. Então, com isso nós podemos concluir que a pessoa ela pode falhar na sua porção de responsabilidade e Deus também ele chama outra pessoa, assim como Adão falhou, Deus teve que chamar a família de Noé. E também o plano de Deus ele é absoluto, que ele quer realizar o reino dos céus na terra, como fala em Isaías 46, 10. Então, e por outro lado, a predestinação para realizar a vontade de Deus é relativa porque depende também dos esforços dos seres humanos. Como, por exemplo, Jesus ele veio com a finalidade de realizar o reino dos céus, porém ele não pôde por causa que o ser humano falhou, o povo falhou. Então, com isso, nós podemos concluir o capítulo 6 do conteúdo do princípio divino. Muito obrigada.